Olá, o nosso grupo é formado pela Daniele Valmórbida, pela Isaura Basso, a Heloísa Ferronato e pela Mayara Lázari. Hoje nós vamos falar sobre o classicismo, assunto estudado em literatura pela professora Juliana Francischini. Bom, ser um estudante em meio à pandemia não é uma tarefa muito fácil. No começo, a adaptação foi um pouco mais complicada, mas conforme o tempo foi passando, nós fomos nos acostumando. Podemos dizer que desenvolvemos mais habilidades com a tecnologia, como, por exemplo, como fazer os trabalhos em grupo por Meet, como entregar esses trabalhos, ter que passar para o Google Drive, aprender a trabalhar com várias outras plataformas e entre outros. Aprendemos também a ter mais autonomia mesmo com os professores explicando a matéria. Como falamos anteriormente, ser um estudante em uma pandemia não é uma tarefa fácil. Por mais que tentemos, é difícil conseguir se concentrar nas aulas em frente ao computador. Tem muitas vezes que temos trabalhos para entregar junto à semana de provas, o que acaba sendo desafiador e nos deixando desmotivados. Mesmo sendo online, ficar o dia inteiro na frente de uma tela é muito cansativo. Um clássico poeta, Luís Vaz de Camões, foi um autor mais importante do período classicista em Portugal. Sua obra é dividida em gênero épico, poema narrativo sobre guerreiros e heróis, como sua principal obra, Os Lusíadas, e gênero lírico, sonetos sobre efemeridade da vida e amores. O classicismo teve grande enriquecimento para a literatura e para as artes, tendo em vista que muitas vezes suas formas foram retomadas. Suas características vieram inspirando poetas e músicos de várias épocas, enriquecendo a literatura tanto portuguesa quanto brasileira. Até hoje temos influência classicista no que se diz respeito às temáticas dos livros, métricas, dentre outros. Bom, então eu vou falar algumas características sobre o classicismo. Então, para começar, temos o humanismo, que é a valorização do homem, a valorização do ser humano. O racionalismo, que é a valorização da capacidade de raciocinar. Nessa época, o raciocínio humano foi muito valorizado. O antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. A valorização da cultura grega, que seria o resgate da cultura grega, os deuses, as visões do homem que tinham na Grécia Antiga, toda a cultura grega em geral. O carpe diem, que seria aproveitar o dia, pois a vida é passageira. Então, o homem nessa época ele está preocupado com o agora. O neoplatonismo, que seria o amor sensual e ao mesmo tempo platônico. Amor sensual porque estou preocupado em satisfazer a mim mesmo, e o amor platônico, que seria o amor sentido em segredo sem que a pessoa amada saiba. O equilíbrio formal, que é a utilização de poemas de formas fixas, rimas, métricas, regulares. O nosso estilo novo, que seria o uso do verso decassílabo, mas isso a Mayara vai falar mais pra frente, explicar direitinho. E por último, temos as figuras de linguagem que foram mais utilizadas nessa época. Uma delas é a antítese, que seria o pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Como, por exemplo, uma frase: o ódio e o amor andam de mãos dadas. Outra figura de linguagem é o paradoxo, que é a contradição lógica das ideias. Por exemplo, já estou cheio de me sentir vazio. E a personificação, que seria dar a vida a seres inanimados, seres que não possuem vida. Uma frase, por exemplo: o dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Nova medida. Os versos passaram a ser decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas, e passaram a ter formas fixas, uma estrutura melhor para os poemas, e começaram a abordar temas clássicos.
O teatro passou a ser dividido entre tragédia e comédia.